E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje venho aqui para a gente falar um pouco sobre análise, né? Eu já há muito tempo fiz um material sobre análise, tenho um número considerável de acessos lá no SlideShare e queria apresentar para vocês esse material hoje. Tudo bem? Então, olha lá. A gente dá algumas aulas aí na universidade sobre análise de sistemas orientados a objetos, ou análise orientada a objeto, como queira. O importante é a gente nunca esquecer de o que é realmente a análise, né? Análise, o fato de você ir lá, analisar e perguntar para o cliente o que realmente ele quer, parece que está caindo em desuso, né? Infelizmente as pessoas não estão mais preocupadas em saber o que querem ou para que querem. Simplesmente elas querem que você faça o sistema funcionar, pronto e acabou. Bom, a gente sabe que a maioria dos sistemas feitos nessas condições, eles não vão apresentar uma boa, uma boa adaptação do usuário. O importante é a participação do usuário. Eu mesmo faço sistemas hoje por conta própria e eu não deixo de lado ir lá e perguntar para o cliente, fazer as minhas indagações, se aquilo que ele está pedindo realmente ele vai usar ou só uma situação que deu na cabeça dele para ele pedir, etc. E tal. Bom, então foi por isso, por essa maneira, por eu gostar de fazer análise também é que eu divulgo esse material que eu mesmo fiz, é de minha autoria, tem os meus erros. Se alguém quiser pegar esse material lá, é público, lá no SlideShare, o endereço está aqui em cima, ó, pode pegar. Pode fazer as suas alterações. Se você me conhece, você pode entrar em contato comigo para a gente discutir um pouco mais e até melhorar essa história ou até mesmo a sua história, né? Aquele que quer colocar a sua história e transformar essa história em um sistema. Bom, como vocês podem ver, o título do documento é Início de uma Boa Análise. E aqui eu conto a história de uma menina, que assim como todo mundo que faz curso se formou e tal, e está querendo fazer um sistema, e a história do seu Francisco, que pelo outro lado, né, ele é a pessoa que precisa do sistema. Bom, então perceba, você tem duas naturezas completamente distintas. Você tem uma pessoa que precisa de um sistema e você tem uma pessoa que nunca fez sistema na vida. Veja, pode dar algum problema, mas se você acompanhar a história direitinho, você vai ver que essa história é muito parecida com a sua que está começando agora. E isso é importante. O importante é você perguntar. E as pessoas, por se interessarem por sistema, por querer fazer sempre o melhor para o seu comércio e tal, elas vão te ajudar a conseguir alcançar esse objetivo. É óbvio que a gente está tratando aí de situações que envolvem dinheiro, envolvem tempo, envolvem empenho, envolve esforço, envolve um monte de coisa. Mas o que você tem que colocar na cabeça é que mesmo assim, mesmo as pessoas não querendo que você prossiga, que você atinja o seu objetivo, você tem que perseverar, né? Você tem que continuar fazendo as suas perguntas, não esquecendo as coisas que você aprendeu na faculdade e sempre querendo fazer melhor, né? Fazer melhor aquilo que você está fazendo a cada dia. Bom, a história ela é rica em detalhes, né? Então, o que eu quero colocar aqui, que eu coloco nesse documento, é que você deve encher a sua história de detalhes quando você estiver se comunicando com o seu cliente e até mesmo quando você estiver escrevendo o documento, você encha de detalhes, porque são esses detalhes que vão te ajudar a fazer
os outros documentos que envolvem, que estão envolvidos na análise, né? Bom, uma das coisas que as pessoas mais, às vezes, escorregam e tal na questão de análise é que, primeiro, ela não escreve uma história sobre aquilo que efetivamente vai acontecer, né? Ela simplesmente já começa a partir de requisitos, ou a partir de público-alvo, ou a partir de qualquer coisa. Mas nunca ela escreve uma história de como era antes, como vai ser depois, como é no presente. Ela não quer escrever, ela quer sair programando. Bom, isso é um erro cabal, né? Não tenho nada a acrescentar sobre pessoas que querem comer o bolo a partir da metade. Vai comer a metade mais quente e vai queimar a boca mesmo, né? Sopa é pelas beiradas, né? Já dizia a nossa avó. Então, bom, se você parte do princípio que você escreveu uma história, que você fez algo realmente rico em detalhes, vai ficar fácil. Por quê? Porque vão aparecer aqueles requisitos que são explícitos. Ou seja, os requisitos que o teu cliente deixou falar, né? Ele falou para você, ele quis que você ouvisse. Agora, se esses requisitos eles vão se transformar em requisitos funcionais ou não funcionais, isso vai depender de você, né? Então veja, imagine que você tenha lá uma padaria. O que o cara quer controlar numa padaria, né? Ele não quer controlar login, ele não quer controlar se vai enviar e-mail, se não vai. Ele quer controlar efetivamente o quê? As contas de uma padaria, né? E lógico, você pode até pensar em CRM, em supply chain dentro de uma padaria, mas isso é assunto para uma outra situação, outro vídeo. Mas veja, controlar contas do pessoal que só paga no final de uma determinada data. Devemos pensar nos devedores também. Então veja, isso é a palavra do cliente. O cliente ele vende fiado, né? Apesar de muita gente não acreditar que existe venda fiado, bom, é sinal que você está vivendo muito em cidade grande. Em cidade pequena isso daí é muito comum. Em bairro é comum e tudo mais. Controlar os pagamentos da padaria, né? E controlar a venda dos produtos da padaria. Então veja, controlar os pagamentos que a padaria faz. Então é o contas a pagar da padaria. E aquilo que ela vendeu, né? Uma vez que você faça bem a questão da venda, você já resolveu uma grande gama de casos de uso que o seu cliente pode querer depois. Veja, eu até agradeço o pessoal que lê o documento, né? Por isso que eu coloco alguns pontos aqui. Ótimo que você tenha lido até esse ponto. Isso é bom. Isso vai fazer de você um analista melhor. Né? Como a Manuela, né, que é a menina, a personagem da história que ela mesmo diz, ela vai trabalhar agora. Então, como o negócio é uma padaria, e nesse tipo de negócio usam-se produtos perecíveis, será necessário um controle de vencimento dos produtos. Veja que a riqueza no momento de escrever um caso de uso implícito, que é aquele caso de uso que o seu cliente não disse, por quê? Porque ele acredita efetivamente que você já deveria ter nascido sabendo, né? Então você também tem que ter atenção àquilo que você deveria saber e não sabe, e aquilo que o cliente deveria falar e não falou, né? Então aqui eu elenco aqui uma série de requisitos que são implícitos, né? Que são aqueles que efetivamente você deveria ter descoberto, né? Bom, elogio aqui também a questão da Manuela, né? Apesar de tudo, a gente necessita de motivação. Então, se você gosta dos meus vídeos, você apresenta aí a sua contribuição, deixando o seu like e tudo mais, né? Se você também discorda, se você não gosta e tal, vamos conversar, deixa aí suas reivindicações nos comentários e tal. Eu não vou parar de fazer vídeo por causa disso, porque o que eu gosto de fazer é realmente instruir as pessoas melhor. Bom, voltando. Requisitos funcionais. Não adianta nada você saber a teoria dos requisitos funcionais se você não sabe o que eles são, né?
Então veja só, requisitos funcionais, eles expressam funções ou serviços que o software deve ou pode ser capaz de executar ou fornecer, né? Muito bem, e requisitos não funcionais? Declaram restrições ou atributos de qualidade para o software e ou para o processo de desenvolvimento desse sistema. Veja, aqui a gente está preocupado com a segurança, com aquilo que complementa os nossos requisitos funcionais, né? Muito bem. Requisitos, então, não funcionais são aqueles que darão apoio aos requisitos funcionais de uma forma direta ou indireta, né? Muito bem, eu elenco aqui, por exemplo, um tipo de requisito funcional, que é, por exemplo, né, o sistema deverá permitir o gerenciamento dos produtos de tal forma a informar o prazo de validade, prazo de reposição, qual o tipo desse produto, preço e quantidade em estoque. Perceba que no momento que você está concebendo a sua ideia, você está elencando os seus requisitos e tal, você não pode simplesmente dizer assim, cadastro de produtos, cadastro de clientes. Isso aí é, desculpa, isso daí não é requisito nem aqui nem na China, tá? Requisito, geralmente, quando as pessoas expressam os seus requisitos, elas estão preocupadas efetivamente em dizer com um mínimo de detalhes aquilo que elas querem. Tudo bem? Então não reclama lá se o seu professor ou seu cliente, na hora que ele te indagar, você vai dizer para ele assim, eu não sabia e tal, né? Essa história de não sabia, a gente sabe onde dá. Bom, o requisito não funcional. Então, um exemplo, né? Existirá no break para assegurar que o backup será realizado mesmo com a falta de energia. Então veja só, uma das coisas que você tem que assegurar no seu sistema é uma cópia dele, né? Uma cópia dos dados, né? Outra coisa, o suporte ao sistema, aquele suporte que você dará ao sistema, aquela pessoa que contratou você para fazer o seu sistema, ela estará, né, no caso aqui, atendida em até 24 horas. A interface contará com letras grandes e poucos campos. Olha que importância desse requisito funcional, porque não é você que vai usar, né? Não é uma pessoa que tem uma resolução de Full HD, né? E nem uma pessoa que não usa óculos. Então você tem que pensar também nessas pessoas aí. Bom, muito bem. Então aqui no texto ainda vai falando mais da Manuela, vai conversando aqui mais um pouco, né, sobre diagrama de atividades, que também muita gente às vezes confunde com o manual do sistema, né? Então, toma cuidado com isso daí. Não é manual do sistema, é o manual do processo que o sistema vai ajudar a informatizar. Tudo bem? Pode existir diagrama de atividades em qualquer lugar, né? E justamente hoje o pessoal está usando muito diagrama de atividades. Então aqui é um diagrama de atividades onde o que a Manuela fez? Por ela não saber que ela ia, né, ela não sabia fazer um sistema para padaria, ela foi até uma padaria para ver como é que funciona, né? É a coisa mais natural que você deve fazer na sua vida é quando você não sabe uma determinada coisa, você procurar saber. E ela, né, por desconhecer aquilo, ela foi até lá a loja, até a padaria e fez uma série de reivindicações, comprou doces, comprou salgado, comprou pãozinho, comprou produtos que estavam ali expostos e tal, por consignação e tudo mais, e com relação a isso ela fez os diagramas, né? Diagramas do processo, daquilo que efetivamente acontece na padaria, né? Mesmo que não exista sistema algum, né? Locadora também funciona do mesmo jeito, né? Aliás, locadora não usa sistema para nada, né? Usa sistema só para cadastro de filme, para saber quem alugou, quando alugou, mas não está interessado por que alugou, como alugou, com que frequência que aluga, nada disso, né? Bom, muito bem. Então, tem aqui os diagramas de atividade. Quem quiser, já falei, o documento está lá para dar uma olhada.
Então aqui, ó, só comentando um trechinho, ó, é importante reparar que neste momento estamos preocupados com as cenas vistas por Manuela. Ou seja, ela está representando de forma gráfica o que realmente acontece nos processos. Tá? Então, só para esclarecer para vocês aí o que efetivamente ela foi fazer lá na padaria. Né? Foi chupinhar o processo lá mesmo. Né? Muito bem. Aqui eu mostro um pouco sobre diagramas de caso de uso. Né? Então, veja, outra coisa. Ator, nome de ator. Nome de ator é quem sou eu no processo. Né? Nome de caso de uso. Participo do subprocesso X. Então, eu tenho um processo A e ele tem um subcaso de uso. Né? Senão o sistema ficaria enorme, ficaria com 500 casos de uso e tal, que é uma coisa meio, para nós, meio surreal. Né? Então, geralmente um sistema é feito por microsistemas. Né? Um RP, por exemplo, é um conjunto, né, de casos de uso, de casos de subsistemas, e esses subsistemas têm casos de uso. Bom, aqui então eu digo uma forma de eleger os atores. Né? Olha só quem ela elegeu: o caixa, né? O balcão de doces, balcão de salgado, o balcão da lanchonete, o balcão de pães, é tudo balcão. O dono, o cliente, a máquina de ticket, a máquina de cartão, né? Faltou um acento aqui na máquina. É para provar que o texto é meu mesmo, né? Bom, e ela define aí os itens, né, que ela vai elencar como caso de uso, como anotar item consumido, verificar a validade dos produtos, pagar contas, gerenciar fornecedores e por aí vai. Ela monta todos os atores, né? Monta os atores com os casos de uso, sem se preocupar com a ligação entre eles, e depois efetivamente ela faz a ligação. Tudo bem? Perceba que o que a gente faz aqui é simplesmente dizer o que uma simples máquina de ticket, qual é a representação dela dentro desse cenário. Né? E aí a gente tem lá todos os casos de usos envolvidos, né? O que efetivamente o dono faz. Então, se você olhar o que um dono da sua padaria mais próxima faz, ele aponta devedores, ele faz cópia de segurança de dados, ele gerencia contas fiadas, ele gerencia fornecedores, gerencia produtos, controla o uso do sistema, verifica a validade dos produtos, aponta produto. Então, antes de você xingar o dono da padaria, você dá uma olhada para ver o que ele realmente faz dentro de uma padaria. Né? Poderia contratar pessoas para fazer isso também, mas acredito que do jeito que o sistema vai, né, do jeito que as coisas vão, é melhor fazer por si mesmo. Bom, agora nós temos aqui uma descrição de caso de uso. Então, antes que você venha com modelos prontos de caso de uso, antes que você procure na internet, um modelo de descrição de caso de uso é que você tem que dizer, né, qual ator que inicia, que evento que inicia, quais são as pré-condições para aquele caso de uso acontecer, o que acontece depois, quais são as pós-condições, depois que aconteceu aquilo, o que efetivamente o caso de uso produz, né, para o seu sistema. Qual é a regra de negócio básica envolvida nesse caso de uso? Né? Faça uma descrição, digamos assim, resumida daquilo tudo que acontece e depois efetivamente você faz aí as suas, né, aquilo que o pessoal diz lá que o dia de sucesso, né, quando o usuário entra no seu sistema e faz tudo direitinho, né? Os fluxos principais, fluxos alternativos, fluxos de exceção. Eu não vou entrar no mérito aqui de ficar justificando nada. A única coisa que você tem que colocar é, veja, o que efetivamente você quer que seja, o que efetivamente você quer que seu sistema faça, né? E aí você vai descrever isso no caso de uso. Bom, aqui eu faço alguns protótipos de interface também, né, que são protótipos mesmo.
Não são que nem o pessoal faz aí, faz no Delphi e tal, né? Faz em um monte de outros lugares para ficar bonito. Veja, se o seu cliente vê que aquilo está muito próximo de um sistema, ele vai achar que está pronto, ele vai achar que você já fez, né? E não é o intuito. O intuito é efetivamente mostrar para o seu programador, mostrar para as pessoas que estão envolvidas no projeto como será feito e o que você aspira, né, em cima daquele projeto. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, eu passei sobre o documento. Eu gostaria muito que vocês acessassem esse documento lá no SlideShare. Né? Quem pode acessar lá o meu blog, fica em paulojosé.pro.br. E pode ficar à vontade para comentar o vídeo aí, tudo bem? Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. E mais uma vez, obrigado pelos acessos e vamos em frente.